que aquilo que nos transforma é um instrumento para transformar outras pessoas. Muito que Deus ouve a gente quando a gente está escrevendo. Vou colocar vocês aqui, porque hoje a gente precisa ter uma conversa muito séria. Eu acredito muito que aquilo que nos transforma é um instrumento para transformar outras pessoas. E se teve uma coisa que aconteceu comigo, que me transformou e que foi uma forma de eu me relacionar com Deus, foi, vou mostrar para vocês, escrevendo para Deus. Teve alguns momentos da minha caminhada com Deus que eu me ajoelhava para orar e eu não conseguia me expressar diante do Senhor. Mas o meu coração estava tão cheio, a minha mente estava tão cheia, que eu tinha a necessidade de falar para Deus aquilo que eu estava sentindo. E escrever para Deus foi uma forma que eu encontrei para me trazer alívio. Então, eu acredito muito que Deus ouve a gente quando a gente está escrevendo. Então, eu queria compartilhar essa dica aí com vocês. Para vocês pegarem uma agenda. Gente, não se apeguem em nada dessas coisas muito minimalista. Você pega o que você tem na sua casa. Você pega uma agenda e se você tem essa dificuldade de se expressar diante de Deus, de falar aquilo que você está sentindo, experimenta um dia. Sabe aquele dia que você está bem aflita, que você está bem triste? Faz um teste de você pegar essa agenda e você escrever para Deus, como se você estivesse fazendo uma oração. Fala, Senhor, neste momento eu estou aqui, em tal lugar, isso está acontecendo, isso, isso, isso. E você vai expressando diante do Senhor aquilo que você está sentindo. Eu tenho certeza que quando você terminar de escrever, você vai sentir um grande alívio. Outra coisa também que eu comecei a fazer foi escrever para Deus os meus sonhos, colocar escrito no papel os meus sonhos, como eu me via no futuro, qual eram os desejos do meu coração, né? Claro que o desejo do nosso coração ele precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Mas escrever os seus sonhos, você contar também para Deus um momento bom da sua vida, né? Às vezes a gente se apega muito naquilo que é ruim, naquilo que é negativo. E a gente tende a dar mais ênfase a essas coisas, né? Mas você escrever também um momento bom da sua vida, um momento que Deus realizou um sonho seu. Então é uma forma de você ser grato para o Senhor, aquilo que o Senhor realizou na sua vida. Eu acho que escrever para Deus não é só apenas você escrever. É você falar diante de Deus aquilo que você está sentindo quando a sua boca não consegue verbalizar aquilo que você quer falar. Então, eu acredito muito que a forma como a gente se expressa diante do Senhor nos traz cura, né? A gente, em vez de ficar cheio, a gente esvazia. E às vezes a gente é dominado pelo orgulho, né? E o orgulho, ele impede a gente de ser vulnerável diante de Deus. Ele impede a gente de ser vulnerável diante de Deus e ele impede também a gente de ser vulnerável quando a gente precisa contar algum testemunho. Às vezes a gente está passando por algum momento muito difícil e aí a gente não tem ninguém da nossa confiança para contar. Você pega seu caderno e você escreve aquilo que você está sentindo. E eu acredito que você vai se sentir mais aliviada. Eu acho que quanto mais a gente guarda dentro do nosso coração aquilo que nos magoa, aquilo que nos fere, eu acho que a gente vai ficando mais duro. Eu acho que a gente vai ficando mais orgulhoso. Só que quando a gente tem a oportunidade de ser vulnerável, vulnerabilidade com responsabilidade, quando você tem a oportunidade de ser vulnerável diante de Deus ou diante de alguém que é da sua confiança, você alivia, você não fica com aquela carga pesada. É como se você dividisse, né, aquela dor, aquilo que tá te ferindo. Então, eu queria te convidar neste momento a passar a escrever para Deus. Principalmente quando você tiver com dificuldade de se relacionar com Deus. A gente precisa lembrar que tem várias formas de a gente se relacionar com Deus. Às vezes vai ser escrevendo, às vezes vai ser orando, às vezes a gente vai falar com Deus em pensamento. Então eu queria dividir isso com vocês, para que vocês possam ter esse tempo, né, com Deus. Às vezes no finalzinho da tarde, e você contar para Deus o que aconteceu ali no seu dia. Às vezes aconteceu coisas boas, às vezes aconteceu coisas ruins.
mas eu acho que quanto mais a gente fala com Deus, mais a gente vai se desvaziando daquilo que é ruim e a gente vai dando espaço para Ele trabalhar dentro do nosso coração.